Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vou fazer um react de um podcast, porque, aqui o canal a gente não é de fazer react, esse é o primeiro e nem sei se vai haver outros. Mas eu fiquei muito intrigado com a pergunta que uma pessoa que estava assistindo lá o podcast fez, e eu percebi que a resposta, ele não teve a resposta que ele pretendia, pelo menos ao meu ver. Foi um podcast lá do Inteligência Limitada, e o Vilela convidou dois grandes teólogos para estar ali debatendo, mas na verdade foi um grande debate-papo, eu achei legal pra caramba, ficou muito bom. E eles são bastante balizados, tá? Então já de antemão, eu digo que aqui o canal, esse vídeo não é para fazer nenhuma crítica a eles, tá? Porque é muito natural, às vezes, de horas e horas ali de podcast, às vezes você está cansado, às vezes a pessoa pergunta e a gente não consegue, às vezes, até entender bem o que é a pergunta. Pode acontecer, gente, isso aí, tá? Não tem nada a ver isso, não. Eles são, aliás, muito balizados para responder essa pergunta tranquilamente. Mas como não houve a resposta, eu quero aqui aproveitar para responder, tá? Esse pessoa que estava assistindo lá o podcast, e eu quero fazer esse complemento aqui respondendo de forma mais coerente, ok? Vou assistir aqui, vamos assistir aqui o trecho do podcast para vocês verem. Aí é o Lamartine Pozzella, né? E tava aí também o Luiz Saião, que é o Luiz Saião que na verdade que vai começar aí a fazer a resposta. Mas vamos assistir aqui ao podcast para vocês entenderem aqui do que eu estou falando. Tá certo. Tem mais aqui, quer que pode seguir? Não sei, vamos mais Mais uma duas. igreja? Mais duas, vamos lá. Vamos lá, ó. O Flávio, ele tá pedindo para falar sobre o surgimento do termo cristianismo. Já paramos aqui só para vocês prestarem atenção que esse Flávio aí, ele pergunta sobre o termo cristianismo. É o que ele está perguntando, ele quer saber sobre o termo cristianismo. Então olha só o que o Saião vai começar respondendo. Bom, como a gente viu, a palavra cristão aparece 3 vezes no Novo Testamento. Então aqui, olha, o Saião já começa respondendo sobre a palavra cristão e não sobre o termo cristianismo. São termos afins, mas não são a mesma coisa e têm contextos um pouco diferentes de surgimento, tá? Que eu creio que é o que realmente o Flávio está querendo, na verdade. Então a gente vai notar aqui na resposta do Saião que ele vai ficar bem focado no termo cristãos e em outros termos afins também, né? Vamos ver aqui mais a resposta deles para você ver que ele não atinge, ele não responde sobre o termo cristianismo mesmo. Né? Na verdade, você tem originalmente o nome de Jesus em grego chamado Cristo, no hebraico chamado Mashiach, que é ungido, e inicialmente, como a fé nasce dentro do ambiente totalmente judaico, esses primeiros seguidores de Jesus são simplesmente seguidores de Jesus, discípulos, depois são chamados de nazarenos, gente do caminho, e depois, aí quando isso aparece nesse ambiente grego, eles são chamados de cristãos. Na igreja de Antioquia. Na Antioquia da Síria, em Atos capítulo 11, quando a gente vê lá. E aí não existe isso. Agora, depois que esse cristianismo, né? Porque na visão bíblica não tem muito espaço para esse negócio de ismo. A gente é que cria isso depois. Né? Os ismos surge mais tarde. Sufixos para indicar religião, filosofia ou qualquer coisa. Quando a fé cristã se torna tão predominante no mundo romano que ela, a partir, né, do Edito de Milão, ela é tirada aí da ilegalidade em 313 por Constantino, aí nós vamos ouvir falar do cristianismo e mais tarde tem uma expressão até mais forte que mostra esse ambiente que vai dar a origem ao que é chamado de cristandade, onde você tem essa cultura. Acho que só aqui tá bom, gente, até que tá bom. Para vocês entenderem aí que não houve uma resposta especificamente quanto ao termo cristianismo, tá? E é o que eu pretendo fazer aqui. Pode ter acontecido, às vezes até de memória, às vezes não terem lembrado do termo cristianismo, ou por questão de cansaço mesmo. Bom, o que é importante entender? O termo cristianismo ele aparece pela primeira vez na literatura cristã, tá? Na carta de Inácio de Antioquia, que era bispo de Antioquia, e uma carta que ele escreveu aos magnésios. Nessa carta ele fala pela primeira vez, ele usa pela primeira vez o termo cristianismo.
É interessante a gente pensar aqui que o Inácio, ele escreveu essa carta, na verdade, em Esmirna. Vamos só, para vocês tentarem entender, o Inácio ele foi condenado, ele ser martirizado em Roma. Então ele foi levado de Antioquia da Síria, tá? É importante salientar aqui que é Antioquia da Síria. Só para vocês verem aqui, eu tenho um mapa aqui para vocês entenderem um pouquinho melhor. Aqui, ó, aqui está. Não sei se dá para vocês verem, mas aqui está. Antioquia da Síria, ele aqui era bispo, né, aqui em Antioquia da Síria, e ele vai sair daqui, vai ser levado para Roma, está sendo levado para Roma para sofrer o martírio. No meio aqui ele dá uma parada, dá várias paradas na verdade, mas uma das paradas é aqui em Esmirna, tá? Aqui em Esmirna ele escreve carta para Éfeso, escreve uma carta para Roma também, para os cristãos em Roma, escreve para duas outras cidades aqui ainda, que é a Trália e para a cidade de Magnésia, os irmãos, os magnésios, né? Que fica mais ou menos aqui, gente, aqui não tem um nome, mas é mais ou menos por aqui, ó. Aqui está Éfeso, né? Então, mais ou menos aqui seria a Trália e mais para baixo aqui Magnésia, tá? Mais ou menos aqui. Tudo muito próximo aqui, na verdade. Então, de Esmirna, e em Esmirna ali quem era o bispo era Policarpo, né? Também bastante conhecido aí dos pais da igreja, né? E ele escreve essas 4 cartas. Nessas 4 cartas ele escreve essa carta para os magnésios. E nessa carta aos magnésios, que eu vou mostrar para vocês aqui, eu vou pegar o texto aqui na internet melhor, para vocês entenderem. Nessa carta que ele usa pela primeira vez o termo o termo cristianismo. No capítulo 10 aqui, ele vai dizer o seguinte, ó. Não nos façamos, pois, insensíveis à sua bondade, pois se ele imitar nosso proceder, aqui sua bondade está falando de Cristo, tá? Pois se ele, Cristo, imitar nosso proceder, estaremos liquidados. Por isso, tornando-nos discípulos seus, aprendamos a viver segundo o cristianismo. Então aqui é a primeira vez que aparece a palavra cristianismo. E qual é que é o contexto dessa carta aqui? Que Inácio por que ele está usando o termo cristianismo aqui? Em que sentido ele está usando o termo cristianismo aqui? Ele usa o termo cristianismo aqui no sentido de contraposição ao judaísmo. Onde a gente pode ver isso? Aqui no versículo 13, aqui ainda do capítulo 10. Ó. É absurdo falar de Jesus Cristo e viver como judeu. O cristianismo não depositou sua fé no judaísmo, mas o judaísmo no cristianismo, junto ao qual se reuniram todas as línguas que creram em Jesus, que creram em Deus. Então, assim, gente, o contexto em que é usado pela primeira vez o termo cristianismo é em contraposição ao judaísmo, tá? Então, essa é a origem do termo cristianismo. E é interessante pensar aqui que esse termo cristianismo foi escrito por um bispo, né, de Antioquia. Apesar de ter sido escrito em Esmirna, né, foi por um bispo de Antioquia. E vocês viram lá, né, que no livro de Atos que foi citado, até vou mostrar para vocês, livro de Atos até separei aqui, olha, em Atos diz assim: e sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente, e em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. E é nessa igreja também, Antioquia da Síria, tá, gente? É Antioquia da Síria, aqui, ó, que foi pela primeira vez que os discípulos foram chamados de cristãos, tá? É bastante curioso isso. Uma outra coisa interessante aqui é quanto à datação, tanto da carta aos magnésios, quanto do próprio livro de Atos. Eu não vou aqui tratar exatamente das controvérsias quanto às questões da datação, mas só para vocês terem uma ideia daqui, porque que é interessante, que é o contexto em que está inserido. A gente vai perceber que o termo cristianismo não nasce aqui na carta aos magnésios. Na verdade, ele já era utilizado antes, tá? Com certeza ele é utilizado antes. Então, o que acontece? A carta aos magnésios tem uma datação os mais otimistas ali datam ela do ano 100, tá? Ano 100, 107, e alguns mais críticos datam ela do ano 130, 140. O livro de Atos tem uma datação também um pouquinho mais ampla, né, a discussão, porque vai do ano 62 até o ano 130 depois de Cristo, tá? Então vocês observam que, olha, 62, 130, livro de Atos, possivelmente essas datas, não vamos discutir qual seja ainda, não é o objetivo do vídeo aqui, e a carta aos magnésios, né, dentro do mesmo contexto, era um bispo de Antioquia, ela foi escrita entre o ano 100 ao ano 130, mais ou menos. Então, primeira metade do segundo século. Então, a gente observa que o contexto do surgimento do nome cristãos e o contexto do nome cristianismo estão basicamente dentro do mesmo tempo ali, ó, da mesma época, né? Provavelmente surgiram ali quase que simultâneo, ok?
Bom, pessoal, é só isso aqui mesmo, para vocês entenderem. Então, aí, tentando responder a pergunta aí do Rafael, né? Rafael Flávio, não me lembro mais. Mas, tentando responder para ele aí que o termo cristianismo, ele surge dentro desse contexto, né? Nessa carta de Inácio de Antioquia aos Magnésios, que ele escreveu isso em Esmina, e dentro dessa época, desse período aí, em torno do primeiro século, primeira metade do segundo século, ok? Bom, pessoal, é só isso mesmo. Quero agradecer aqui a todos que assistiram até aqui. Forte abraço e até o próximo vídeo.